O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a visita do próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, negada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso até tem um simbolismo forte, ainda mais que agora a alça de mira do Supremo nas investigações contra o Valdemar, que parecia esquecido, ter passado ali de raspão, incólume, que ia sair ali realmente não afetado por todas as investigações. Foi tudo reaberto e ele está aí no meio desse vendaval novamente. Simbólico demais, né, Mano Ferreira? E pelo que eu entendi, um é motivo do outro, né? Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes tinha colocado uma espécie de regra geral de que o presidente Bolsonaro poderia receber visitas em sua casa durante a prisão domiciliar, mas excetuando casos, por exemplo, de pessoas que também respondem a processos correlatos. E agora, com a reabertura do processo contra Valdemar Costa Neto, ele passa a se enquadrar nessa categoria e, portanto, teve a visita negada. Visita negada, mas claro que isso tem um simbolismo muito forte. Qual, na sua opinião, Diego Tavares? Olha, sem dúvida reforça o caráter que vem sendo alegado por toda a direita, principalmente a direita bolsonarista, de uma perseguição política, do uso do aparato estatal, aí, principalmente o poder judiciário, para calar opositores. Eu tenho diversas discordâncias sobre diversos expedientes que foram aplicados nesse processo da investigação da trama golpista, Marinho. Mas o fato é que, considerando como esse processo foi conduzido, era um pouco estranho que Valdemar estivesse até agora de fora, porque ele é a pessoa que dá a estrutura partidária para todas essas pessoas, para muitos desses réus, muitos desses investigados, e aí principalmente o próprio presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele tem salário de presidente de honra dentro do PL, a Michele Bolsonaro também tem salário como presidente do PL Mulher, então Valdemar ele dá todo o aparato institucional partidário até então para que essas pessoas mantivessem-se ativas na vida política. Novamente, não concordo com a grande maioria dos expedientes e principalmente da condução judicial dessa investigação do golpe de Estado, mas considerando a natureza dela, era estranho que Valdemar não estivesse entre os investigados e entre os réus desse processo. Agora, eu evito aqui, enfim, estou falando aqui porque as andorinhas de Brasília estão aí piando para tudo que é lado e dão a entender que pode ter um componente até mais de negociação e de acordão político escabroso, multifacetado por trás, que até setores do próprio Supremo estariam interessados em ver as articulações políticas e os tabuleiros ficar formado para 2026, de acordo com o cenário que atenda, ou pelo menos blinde o Supremo Tribunal Federal, diante das possibilidades que estão se apresentando. E que, nesse momento, o acordo que Valdemar e Bolsonaro estariam ensaiando firmar acabou esfacelando e, por isso, até que foi uma represália do ministro Alexandre de Moraes para botar o Valdemar no lugar dele e dizer assim, aqui não vai ser assim, e até voltou ele para o bojo das investigações. São teses das andorinhas em Brasília. Jamais subestime a capacidade de articulação de todas essas figuras. Mano Ferreira, tô certo em pelo menos trazer essa especulação, porque é gente graúda que tá piando por aí. Pois é, Marinho, o que mais preocupa é o grau de politização que nós assistimos por meio do judiciário, né? Porque não é normal e nós não podemos banalizar ou nos acostumar. Exatamente. Porque a coisa foi acontecendo aos poucos e de repente a realidade é essa, de que ministros passam muito tempo fazendo articulações políticas, que tem eventos até com gente graúda do setor privado, do setor público, fora do Brasil, e esse tipo de situação não é normal e precisamos voltar no Brasil a ter um choque de republicanismo, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque o judiciário devia se pautar em aplicação da lei e não em articulação política. Se não tem acordo, Valdemar voltando para o inquérito, o que era talvez antes negociação, acaba possivelmente virando uma condenação aí no lombo do Valdemar, a ver os próximos capítulos. O fato é que tem muito cacique para pouco índio lá em Brasília apitando, tentando fazer essa mega articulação, mas tem que combinar com o povo também, e tem alguns tem alguns impeditivos, alguns obstáculos, alguns temas aí que ainda precisam ser resolvidos. Entendedores entenderão, para pegar aqui a expressão que eu lanço para a nossa doutora Priscila Silveira.